Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Deixa eu diminuir o som aqui. Boa noite quem já chegou aqui com a gente. Tudo bem com vocês? Saudade da nossa quarta quântica, da nossa QQ. Deixa eu ver quem que já tá por aqui. Jacinta, boa noite, Jacinta, Kelly. Deixa eu ver quem mais está aqui, se eu consigo ver. Pintura de Luz, seja bem-vindo. Não sei quem é, não sei teu nome. Samuel, amor, Geórgia. Samora 182, eu não sei quem é também, seja bem-vinda. Regiane, tá por aqui, seja bem-vinda. André, Ruth, boa noite, Ruth. Está em Joinville, ainda tá batendo perna, Ruth lá. Tá trabalhando, né, Ruth? Tá tudo bem aí, Ruth? Sua família tá bem? Que legal, pessoal. Que bacana. Sejam todos bem-vindos aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui que eu não vi ainda. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Eu acho que tá, pra mim aqui tá legal. Só dá um ok se pra vocês também tá tudo certinho. Eu tô conferindo aqui. Acho que tá tudo sob controle aqui, tá bom? Só me dá um joinha aqui. Eu acho que tá tudo certo, tá bom, pessoal? É muito bom estar aqui hoje, né? Na semana passada eu peço perdão a vocês, porque na semana passada, como vocês sabem, eu tenho ainda minha vida, né, de trabalho aqui, que eu preciso dar conta de muitas coisas e precisei dar um suporte, né, numa ação. E aí acabou que os horários trombaram. Mas hoje estamos aqui com muita alegria, com muito prazer, muita satisfação mesmo estar aqui para poder falar um pouquinho, né? Eu falo que é uma atualização, a gente trazer um pouco aí do que está rolando no plano astral, do que está rolando aí com o trabalho da harmonização quântica, para onde nós estamos indo, né? Tem muita gente nova chegando, tem muita gente me chamando no privado, muita gente conversando no WhatsApp, muita gente chegando lá no site também, então estamos movimentando e muito, não é pouco não, tá? Está movimentando e muito. E lembrando que amanhã tem meditação, tá bom? Eu não lembro, mas eu acho que é nesse mesmo horário aqui. Eu estou me reorganizando aqui para poder fazer mais coisas e poder dar conta de fazer. Então amanhã tem meditação, só para deixar gravado aqui. E a gente vai trazer algumas informações aqui só para reafirmar mesmo aquilo que eu já vinha falando, como sempre, e que talvez sirva como resposta para alguns de vocês, tá? Nesses últimos dias tem acontecido assim com muita frequência, que está bem interessante, são as pessoas estudando, né? E eu fico muito feliz mesmo quando as pessoas me dão um feedback assim: nossa, essa noite em projeção a gente estava estudando. Eu falei, uau! Então não é só coisa da minha cabeça, né? Como eu falo pra vocês, às vezes eu também fico aí achando que eu tô ficando meio doido, né? Com tanta informação, e às vezes eu preciso deixar de fazer algumas coisas, por exemplo, esse trabalho aqui que me alimenta, me nutre estar com vocês, quando a gente consegue fazer e de repente a gente fica um pouco ausente, então eu sinto essa necessidade até mesmo de ter essa troca, né? Então estou muito feliz, e mais feliz ainda quando as pessoas têm a lembrança de estarmos estudando. Então isso é muito legal mesmo. E quero agradecer vocês que deixam lá no Telegram ou às vezes no privado aqui, né? Agradecendo pelo trabalho que a gente desenvolve. Então, na verdade, somos todos um, estamos conectados, né? O trabalho de harmonização quântica, ele é um trabalho específico e pontual, e as pessoas que vêm para esse trabalho, elas são as pessoas que têm ressonância com toda essa proposta, né? Como a gente deixa gravado, depois vai lá pro YouTube, vai pro Spotify, vou deixar, né, registrado isso, que o trabalho de harmonização quântica, a cada dia que passa, ele tem ficado mais claro, essa proposta que a gente tem dessa verticalização, e muito mais claro ainda a proposta de sair do mimimi. Então são poucas as pessoas que conseguem permanecer, são poucas as pessoas que estão aqui e que conseguem sustentar, porque não tem como, tá? Você seguir esse caminho da harmonização quântica esperando que alguém faça algo por você. O meu trabalho é só dar o suporte, as ferramentas, conecta com as equipes e você segue o seu rumo aí. Então eu estou muito feliz também com esses feedbacks, as pessoas agradecendo o trabalho. Por quê? Porque na verdade elas estão realmente aí conseguindo
como posso dizer, encontrar o seu caminho e a conexão com as suas equipes, né? O trabalho que a gente está fazendo de um atendimento comigo, depois os atendimentos com as equipes via apometria, isso tá muito legal, tá muito legal. Os feedbacks têm sido bem interessantes também nesse sentido, tá? Isso tá bem, eu acho que é bem coerente, sabe? E para mim foi, como eu já disse outro dia, foi um sinal aí de que a gente está no caminho certo, de que está dando tudo certo e que o trabalho está crescendo realmente. Mas bora lá! O que nós vamos falar aqui? Eu marquei mesmo, gente, porque é tanta coisa que tem para falar que eu quero ver se nessa meia horinha que a gente fica aqui, se eu consigo deixar, né, o máximo de informação possível aqui, tá bom? Vocês viram no anúncio que a gente fez dessa live aqui, que esse é o assunto mais importante de tudo que a gente tem para conectar aqui, tá? Hoje eu tô conseguindo estar de olho nos comentários aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu tô de olho ali. Fiquem à vontade. Que eu quero deixar registrado aqui, que eu quero gravar para as pessoas que vão ver isso aqui depois também. O que está acontecendo? Nós estamos tendo uma conexão muito grande com as estruturas, né? Nós já conhecemos as estruturas Voronandek, Lanonandek, Melquisedeque, Goronandek, que são as mais comuns. No trabalho de harmonização quântica, nós recebemos aí também um desdobramento, né, das ordens Aluminandek, Alvoronandek, Alzironandex, e tem mais duas outras ordens que eu ainda não consegui alinhar direito a proposta do trabalho, portanto eu não vou nem arriscar aqui ainda para vocês, tá? Mas essas ordens com trabalhos específicos, elas pertencem a determinados grupos. Então, quando a gente fala do comando estelar, né, eu sempre lembro que a gente tem aquele Merkaba, o Andorian, que quando a gente ativa aquele Merkaba, ele é um portal que nos conecta com o comando estelar na estrutura de alinhamento com as nossas equipes, com a nossa família cósmica de um jeito mais assertivo. Ao invés de falar comando estelar, mas comando estelar de onde? Da frota estelar. Que frota? De qual estrutura? Lembrando que temos aí inúmeros, né, propostas de projetos na Terra. Então, qual é a minha família? Qual é o meu projeto? Então, quando a gente fala dessas novas ordens, dessas novas pessoas chegando, dessas propostas, nós estamos falando exatamente disso. Tá? Então, nesses últimos dias, né, eu vou falar dias, nós temos recebido, além dessas estruturas novas, nós recebemos um apoio da estrutura Melquisedeque, trabalhando de uma forma muito direta com a conexão da Flor da Vida. Talvez alguns de vocês que estão assistindo agora ou que vão assistir depois poderão relatar isso, estão tendo experiência, estão tendo do nada, entre aspas, né, um desejo de estar aí fazendo meditação ou de pensar, pesquisar alguma coisa com relação à Flor da Vida. Na verdade, já falamos um pouco disso lá nos cursos, eu não vou entrar nesse assunto. Mas nós estamos tendo essa conexão. Na verdade, é um chamado, tá? Para que a gente possa estar mais afinado com essa proposta, mais afinado com as estruturas. E aí que nós temos os mundos intraterrenos, os seres que estão nos chamando, que estão nos auxiliando aqui na superfície, tá? Nós estamos falando de seres de quinta dimensão, de sexta dimensão, tá? Que vivem aqui conosco, que coabitam, que estão dando esse suporte. Então nós estamos tendo essa conexão. Então o que pode acontecer com isso? Para aqueles que estão levando o trabalho a sério, fazendo lá seu ancoramento, sua meditação, buscando, estudando mesmo, porque não vem de graça, né, gente? Eu sempre falo da disciplina aqui. Então, o que acontece? Essas propostas que nós estamos recebendo agora, você às vezes está tendo um dia muito mais cansativo do que você tinha até então. Às vezes aquilo que você conseguia fazer, que já tinha uma certa leveza, que era mais tranquilo, que era de boa, você está tendo mais dificuldade. Você pode até estar se perguntando, pô, mas não era para ficar mais fácil à medida que eu vou avançando? Não. O jogo, né, conforme você vai passando as fases, ele vai tendo os níveis de dificuldade, e é aí que eu uso aquela frase que a gente vai separando os homens dos meninos. Então, nesses últimos dias, nós temos tido esse fortalecimento mesmo com essas estruturas dos mundos intraterrenos, intraoceânicos. Tem muita movimentação acontecendo em vários setores. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, depois vocês pesquisem, nós temos um movimento que ele começou em 2002 para cá, que teve um pico em 2012, né? Pesquisem isso depois para vocês tirarem as conclusões de vocês. Só uma informação. A Kundalini da Terra, essa energia, né? Kundalini, que depois vocês pesquisem, é a serpente de luz, pesquisem lá, que estava ancorada lá no Tibete,
certo? Toda aquela estrutura que as pessoas tinham aí aquela necessidade de viajar para lá, de ir para o Nepal, de passar lá uma temporada, de fazer um retiro espiritual, tudo isso que estava lá. Isso acontecia lá, até hoje, né, as pessoas vão porque essa egrégora se formatou lá. Mas o que acontece? Nesse período que eu falei de 2002 para cá, tendo um pico em 2012, depois essa energia foi estabilizando, né? Em 2015, 2014, 2016 ainda teve um pouco, e aí estamos nesse processo de ajuste, mas agora nós já estamos no movimento, né? Até então era o ajuste, agora já é o movimento acontecendo. Então essa energia que estava nessa região do planeta, ela veio para a nossa região aqui da Cordilheira dos Andes. A gente tem um entroncamento andino na Bolívia, no Peru, no Chile, mas com mais força no Chile, tá? Lago Titicaca, pesquisem depois, a Patagônia chilena, pesquisem. Essa energia está muito concentrada aí. O que acontece? Com essa movimentação energética para cá, houve um desdobramento muito forte, né, para que essa energia pudesse ser acoplada, e ainda estamos nesse processo. Porém, o que isso faz com a gente? Todos nós que estávamos adormecidos, faz a conta aí, quando foi que você começou a se interessar por esses assuntos que hoje você busca e como uma resposta para a sua vida. Faz aí uma atualização, né? Dá uma olhada se tem uma correlação com essas datas que eu estou te falando aqui. Porque naturalmente essa energia aqui, ela está despertando os mestres que estão aqui, os mestres adormecidos, os magos, os comandantes que vieram exatamente para despertar nessa época, nessa linha temporal, para dar suporte para que nós possamos mudar a estrutura energética do planeta. Outro dia eu compartilhei no nosso grupo lá no Telegram um vídeo do Drunvalo Melquisedeque, que ele se apresentou também nessa proposta, ele e a equipe dele, como suporte para a gente aqui nesse trabalho. E aí eu compartilhei aquele vídeo que explica um pouco dessas ativações que foram feitas e tudo mais. Então, essa é uma das respostas para a gente de tanto desconforto, principalmente para aqueles que estão despertos. Essas dificuldades que nós estamos tendo para enfrentar o nosso dia a dia, as dificuldades que nós estamos tendo para fazer valer tudo aquilo que nós queremos fazer acontecer aqui, principalmente com relação à espiritualidade, vamos chamar assim por enquanto. Então, essa mudança da Kundalini que veio para cá, essa ativação, ela forçou esse processo que nós estamos vivendo e muita gente não está sabendo lidar, tá? É aí que as pessoas se enganam, porque elas acabam querendo desejando, né, que alguém faça algo por elas e tudo mais, buscando respostas aqui e ali e tudo mais, sendo que na verdade o chamado é interno. E isso vai explicar para nós um pouquinho dos sonhos que a gente anda tendo. Às vezes pessoas que estão levadas para as naves, acham que estão no espaço fora daqui, pode até ser, mas na maioria das vezes é uma frequência intraterrena que nós estamos trabalhando e estudando. A maioria das aulas nos últimos dias, comigo principalmente na estrutura de harmonização quântica, é em 6D aqui no plano intraterreno. Nós conseguimos, a nossa nave Canis BR-8, ela teve um desdobramento e a gente conseguiu acoplar aqui também, tá? E aí eu preciso abrir para vocês um pouco mais, para a gente entender que a gente precisa pedir no nosso ancoramento, na hora da nossa meditação, seja ela como for, seja na simplicidade que você faz, não tem problema, é o jeito que você faz a sua meditação, o seu ancoramento, o seu momento. Tem gente que fala oração, não tem problema, mas esse momento de conexão, o que a gente precisa fazer? Tá? Então anota aí, para quem não faz isso ainda, anota os nomes para você pesquisar. Nós deixamos lá no Telegram, acho que aqui no Instagram também tem esses nomes lá, mas as conexões com Agartha, que é esse mundo intraterreno. Nós temos Shambhala, que é um lugar, e aí nós temos outros lugares também, são vários que você vai encontrar aí pela internet, mas nós temos algumas chaves que chegaram aqui pra gente. Eu preciso até disponibilizar, não sei se eu coloquei no site, a chave para conexão com essas estruturas aqui que eu vou falar o nome, que é Ariarte, tá? Dorsalier Tauk, Murakiki, e tem uma outra Ariarte, Dorsalier Murakiki, Kaurlanef. São 4 mundos, né? São 4 estruturas que nós estamos com conexão com o trabalho de harmonização quântica, tá? Além, quando vem as estruturas, vem os mentores desse processo. Então, primeiro veio lá com Sanat Kumara, que já tem essa estrutura com Shambhala, que a gente vai afinando essa conexão. Depois, Vivamos, depois Lendo-se,
tá? E na semana passada, não lembro se foi na sexta ou na quinta-feira, acho que foi na quinta-feira, também Gerevox, junto com Gelcu, com Henderson, Itzine, Ariel, Arkel, Tats, que já tinha. Então, tem uma galera que está nessa estrutura, eu falo galera, sem desmerecer, dando suporte para nós. Só que qual é o problema? O que eles estão, quando a gente está em desdobramento? É essa luta, essa desconexão. A gente quer que alguma coisa aconteça de uma forma tão mágica, tão milagrosa, e não é assim que vai acontecer. Eu preciso fazer a minha parte, e hoje é o tempo que nós precisamos exercer, entre aspas, a nossa fé, de acreditar em tudo isso. Por quê? Porque a pressão está tão forte, é tão grande, a luta que está para a gente manter essa energia, para manter essa estrutura, né? Ela está numa pancada tão violenta que a gente às vezes não quer nem acreditar nisso. Entende? A gente não quer nem acreditar mais. Eu acho que isso tudo é besteira, né? A gente acaba sendo puxado pelo holograma da Matrix e a gente acha que é isso aqui o fim último, e aí acaba se perdendo. Então fica aí para vocês essa dica da movimentação energética, que é o porquê de nós estarmos aqui, uma das respostas nesse momento, nesse país, sendo sustentados e ao mesmo tempo, dando suporte e sustentação para esse projeto de ativação da energia, principalmente aqui na América do Sul, ok? Muitas coisas virão, né, nos próximos anos, muitos ajustes acontecerão nos próximos anos, muitas pessoas se conectando com as equipes, muitos trabalhos novos surgirão, tá? Mas para auxiliar no despertar, as pessoas que têm interesse em ganhar dinheiro com esse trabalho aqui, que quer fazer isso aqui um meio de vida, as equipes têm que autorizar. Deixa eu deixar isso bem claro aqui. Se você tem, eu sinto um chamado, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, ok, então a tua equipe autorizou? Outro dia, não lembro quem me perguntou quanto eu cobro o meu atendimento. Olha, meu atendimento é R$200. Mas só isso? Eu falei, só isso. E depois tem mais esse de graça aí? Eu falei, é de graça, mas eu trabalho neles. Mas por que você não cobra mais? Porque eu não fui autorizado. É esse o trabalho, por quê? Porque a ordem veio de cima. Eu também estou passando pelo processo. Então, isso é muito legal da gente deixar claro aqui, por quê? Porque não dá para fantasiar. Quando a gente começa a fantasiar achando que isso aqui é uma fonte de renda, que isso aqui é um mundo de brincadeira, que é um parquinho, que vamos viver de luz e tudo mais, esse trabalho não é. Então, para quem está chegando, para quem vai ouvir isso aqui depois, eu deixo sempre claro, você vai entrar no trabalho de harmonização quântica, você vai ativar suas conexões com a tua família cósmica, você vai buscar conexão com os comandos e comandantes que estão querendo levar você de volta, pode até despertar o corpo criogênico para quem tem. Eu tenho uma linha de ancestralidade problemática, complicada, muita coisa que eu tenho que resolver na minha linha de ancestralidade, que eu preciso resolver, que eu preciso alinhar, que eu preciso ajustar. Vai ter que trabalhar com Exu, vai ter que trabalhar com Pombagira, com Caboclo, com Cigano? Não sei, tá? Eu sei que eu precisei passar por todo esse processo, mas chegando para esse trabalho desse jeito, se você chega com o peito aberto, então solta suas crenças, solta tudo e venha, porque é um trabalho que é para valer, tá? Ele é para valer e não dá tempo da gente ficar achando que é tudo lindo e maravilhoso. A energia é fantástica. Agora, por exemplo, eu ficaria falando aqui a noite adentro com vocês, porque a conexão que está aqui é fantástica, maravilhosa, só que não é só isso. Quando sai daqui, quando a gente vira a noite trabalhando, quando a gente fica o tempo todo se desdobrando, às vezes durante o dia trabalhando aqui, ralando pra caramba para dar conta das nossas atividades e desdobramento também para poder auxiliar as equipes, não é tão simples assim. Mas é o trabalho que precisa ser feito. Se você sente ressonância, vem para cá para somar com a gente, tá bom? Já falei aqui um pouquinho, eu preciso olhar a mesma cola para eu seguir uma linha, senão eu vou me perdendo aqui, tá? Eu já falei dos novos seres também que estão se aproximando. Tem um pessoal de Andrômeda, tá? Que tem uma fraternidade chamada Fraternidade Dourada de Andrômeda, que também eu já comentei sobre eles numa outra época, e esses dias eles têm aparecido também aqui. São seres que em estrutura física que se apresentam para nós quase semelhantes a nós, tá? Fisicamente falando. Então talvez alguém possa estar sonhando, pedindo para eu falar aqui, então de repente para você essa resposta aí é a conexão aí. Os mais comuns, que são os pleiadianos, que são os arcturianos, que são os sirianos, que são mais comuns pra gente aqui, que tem uma história um pouco mais presente por ter tido muita canalização e tudo mais,
mais fácil de identificar. Agora, esses outros seres é mais complexo. Agora, o que é mais desafiante da gente trazer para o nosso plano são as conexões com os canopianos, né? Que é a estrutura que eu trabalho, que é muito mais sutil. A gente precisa manter uma conexão muito alinhada, muito afinada para poder captar. E às vezes eles desdobram também, a gente vai para outras estruturas. Agora, quando precisa conectar com esses outros seres, é um pouco mais fácil. Não que é simples, não estou diminuindo, tirando a importância, não. Mas cada um tem o seu trabalho, então às vezes vocês conseguem captar em algumas estruturas que ficam até um pouco mais fácil, tá? Mas o que é legal, né? Deixa eu registrar isso aqui também, e depois vai lá pro Spotify, pro YouTube. Nós estamos a serviço aqui da supraconfederação, isso precisa ficar claro mais uma vez. Então a nossa estrutura de trabalho ela é diferenciada porque a gente faz um trabalho um pouco meio fora do comum, fora do que é o efeito grupal, o efeito manada, como eu costumo dizer, sabe? Então a gente tem a estrutura de coroa borealis, para quem quiser dar uma olhadinha depois lá, que é o nosso caminho, a nossa conexão, a que a gente mais está, que a gente mais tem ativado, né, os trabalhos é por ali. O que acontece com esse processo? Esse processo exige da gente um desdobramento cognitivo muito grande. Esse sentir muitas vezes não acontece, mas o cognitivo fala, tá, eu não estou sentindo nada aqui, mas eu estou entendendo, eu sei que é para lá que eu vou. Beleza, você já está dentro desse processo. Tá? Aqueles que esperam sentir, eu preciso de uma resposta, ainda estão um pouco mais atrás, porque se você acredita e segue a tua intuição, é para lá que a gente vai. Então, se você quiser, depois pesquisa lá, coroa borealis, vê a distância que a gente está ali, dessa estrutura que a gente se desdobra de 8D para cima quando chega lá, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. As aulas no plano astral eu já falei também. Deixa eu falar um pouquinho sobre as doenças, sobre os desdobramentos que a gente está tendo aqui. Vocês devem estar acompanhando aí um pouquinho do problema que está ainda, tal da Covid, né? Não sei onde vocês moram, né? O que vocês estão passando, como vocês estão enfrentando isso. Mas a gente não se livrou ainda, né, gente, desse processo. Não vai se livrar tão cedo. Assim como tantas outras doenças, nós aprendemos a conviver com elas. E a gente vai convivendo aí também. O que é o problema disso tudo? Eu acho que agora chegamos em um momento que não dá mais pra gente ficar em cima do muro. Já eu acho que ficou escancarado, né? Ficou escancarado isso. As pessoas que têm um pouco já de noção, que duvidavam, talvez agora estejam já com um pouco mais de certeza aí. A questão política na manipulação de um vírus para controlar quem manda mais, quem manda menos, ok? Então, qual é o pedido das equipes? Não é meu, não é das equipes. Mantenham o reto agir, o reto pensar, o reto viver. Você está aqui vivendo no plano encarnado, tem um projeto, tem um processo. Você ficar entrando em disputas políticas, ideológicas, em disputas religiosas, você vai perdendo a tua conexão. Porque você pertence a um grupo, a um projeto aqui. Quando você começa a entrar em disputa, você não sabe para qual lado mais você está indo. Não é que a tua equipe te abandona, você começa a entrar numa densidade tão grande que a gente vive no mundo dual e a negatividade aqui ela é muito alta, que a tua equipe ela é de luz, ela não consegue chegar, você não consegue subir, você vai achando que perdeu a conexão. Então, nesse momento, um pedido que as equipes vêm fazendo e com muita força, e é isso que dá um trabalho danado pra gente, porque as pessoas que eu atendo periodicamente, talvez dia sim, dia não, eu abro o campo e a gente vai lá dar uma sustentação na energia da pessoa para ajudar um pouquinho, porque no plano astral tá tudo rodando, né? E aí o que as equipes pedem, olha, mas a gente tá fazendo aqui, mas a pessoa tá puxando para cá, fica desafiante demais. Não é que o trabalho não tá dando certo, é porque a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Então, nesse momento, com relação às estruturas de doenças, de pandemia, daqui a pouco, além de pandemia, nós vamos ter a endemia, né, que é a doença local, né? Então tem tudo isso acontecendo e a gente precisa manter o nosso posicionamento. Tivemos aí várias propostas de vacina e aquela coisa toda, e você vê pessoas vacinadas contraindo o vírus e não deu muito certo.
Tá? Por quê? Porque é muito prematuro, precoce, perdão, querer achar uma solução, e ainda mais com tanta tecnologia que a gente tem e tanta disputa política que está rolando aí. Então, é importante que vocês mantenham o posicionamento de vocês. É só uma sugestão, ninguém está aqui para dar ordem, não tem nada disso aqui. Eu nem posso abrir muito, porque senão cai a conexão aqui. Mas é só um pedido para vocês, mantenham o foco de vocês. Tá? A opinião política, a opinião de religião, de futebol, sabe? Essas coisas que tem a massa, que você vai entrar num jogo que você não consegue se posicionar, isso é muito complexo, tá? Então a ideia é que você mantenha o foco, se posicione, ok? E segue a tua jornada. Um outro ponto é o que? É o desencarne. Né? Pessoas estão desencarnando aos montes ainda, né? Só que eles vão tirando o foco de um lugar para outro e esses números acabam quase que não sendo mais evidentes, mas as pessoas continuam desencarnando. E assim, o recado que eu deixo aqui, a gente não sabe se amanhã somos nós, né? Quem de repente você está assistindo aqui hoje, amanhã você já nem está com a gente, ou eu até mesmo, embora já saiba que eu não vou tão cedo, vai que eles mudam de ideia, né? Mas a ideia, gente, a gente ter um pensamento legal, é fazer amizade com as nossas equipes, manter lá a nossa proposta, né? Manter a nossa linha de luz mesmo, para a hora que a gente sair daqui, quando a gente sair do outro lado, a gente não ser surpreendido e é tão pouco não saber para onde vai. Né, para a gente ter depois, vamos supor que você agora já está cocriando no plano astral, você já tem uma vida mais acertada, mais tranquila, com um pouco mais de leveza, e você desencarna aqui, você assume aquele processo antes de seguir adiante, então você tem já um caminho, tá? É uma outra sugestão, é uma outra dica, não é nem orientação, isso é apenas uma sugestão mesmo das equipes, para aqueles que quiserem construir já o seu universo aí depois, né, fora do plano físico, ok? Então manter essa conexão aí com relação a tudo que está acontecendo, né? A nossa economia ela vai ter mais um balanço aí, mas as equipes elas vão nos dando sustento para a gente passar, tá bom? Uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, nós estamos, a Ruth botou aqui, deixa eu ver. Conexão muito ruim. A conexão aí, Ruth, tá ruim? Aqui tá tudo certinho. Tá bom, Ruth, vai ficar gravado lá no YouTube, tá? E no Spotify também. Se você quiser ouvir, o link vai ficar sempre lá no Telegram. Eu deixo lá. Obrigado, viu, Ruth? Então, o que acontece? Nós estamos chegando no momento, gente, que nós precisamos nos posicionar. Como assim nos posicionar? Né? Não dá mais para ser... Eu falo do livro, né, da Bíblia, lá tem umas coisas que... eu até gosto ainda às vezes, sabe? O morno não vai servir para nada. Ou você é quente ou você é frio, porque o morno não vai servir para nada, tá? Então, de repente, dentro da sua família, dentro da sua estrutura, você vai precisar ganhar um pouco mais de força, você vai precisar se posicionar um pouco melhor. E o que é legal, quando você faz isso, gente, não é que você vai ter que brigar com a sua família, não é nada disso. Quando você fala, não, realmente eu vou assumir isso aqui porque eu estou sentindo um chamado, eu tenho algo para fazer que é maior do que eu não sei o que é, são as tuas equipes querendo te ajustar ali, seja no trabalho, seja onde for. Quando você assume essa postura para você ter esse posicionamento dentro disso que é verdade para você, quando você começa a negar algumas opções de passeio, algumas opções de festas, de eventos e tudo mais, porque você fala, olha, isso aqui vai fazer mal para mim. Quando você realmente assume isso internamente, não é da boca para fora, é internamente, porque você vai ter que lutar com as suas crenças, com alguns contratos que ainda estavam sendo cobrados ali. Existe um processo interno para que depois isso fique externo. Quando chegar na etapa do externo, que você conseguiu agora, estou bem, as suas equipes vêm, e seja lá o ambiente que for, familiar, do trabalho, social, não importa, você vai conseguir fazer isso com o mínimo de impacto na sua questão emocional para você seguir adiante. Então isso é muito, muito importante, né? Principalmente para nós que já estamos trabalhando, né? E garantir aí o nosso sucesso para aquilo que vem pela frente, do jeito que vem pela frente. Então não é simples, tá? Eu falo que depois que a gente passa pelo processo é mais fácil da gente falar, é mais fácil da gente trazer nessa colocação, mas enquanto nós estamos é muito complexo, tá? É muito complexo. Então, por exemplo,
o trabalho de harmonização quântica, né, daqui para frente, eu estou tendo que reposicionar, já falei isso semana passada na meditação, eu estou tendo que reposicionar, estou tendo que fazer assumir uma outra postura, não porque eu quero, mas porque a seriedade e a maturidade do trabalho está crescendo e as equipes vão dando sustento para fazer isso. Não é fazer, né, da boca para fora, não é fazer porque a gente quer fazer, não é nada disso. As equipes vão fazendo. Tá? Então, dentro do trabalho de harmonização quântica, quem vem com essa proposta de maturidade também vai recebendo essa proposta na sua vida, nos seus projetos, na sua estrutura. Tá? Então, isso é muito interessante para a gente pensar, para a gente trazer para a nossa realidade. Aqueles que quiserem, é lógico. Né? Uma outra coisa legal que chegou nesses dias aqui para a gente, para essas pessoas que estão afim mesmo, né? O ano que vem, eu vou falar o ano que vem porque esse ano não estou em condições mesmo de fazer. As equipes queriam que começasse hoje, na verdade, mas não deu para fazer não. Para ontem isso. A gente abriu um trabalho de 21 dias, tá? Eu vou fazer isso. São 21 dias, 3 horas da manhã, madrugada mesmo, para a gente abrir portais de conexões mais fidedignos. Algumas pessoas nesse horário elas têm elas sofrem ataques, acabam acordando e acabam passando por dificuldades, por desafios, né? Por não saber lidar. Nós vamos fazer já uma equipe de trabalho que vai sair para trabalhar, né, em desdobramento, mas nós vamos estar aqui online, né? Eu não sei quanto tempo vai ser, se vai ser de 3 às 4, de 3 às 3h30, mas nós vamos estar aqui 21 dias consecutivos, tá? Fazendo esse trabalho de ativação e conexão. Eu acredito que vai ser um trabalho de alinhamento com as equipes intraterrenas que estão aqui, que eu acabei falando lá no começo, tá? Então isso vai ser muito legal. Por quê? Porque nós vamos fortalecer as nossas experiências, tá? Então isso vai ser muito, muito bacana. Mas eu vou informar vocês, eu vou botando lá no Instagram, aqui no Instagram, lá no Telegram também, para a gente criar isso. E aí aqueles que quiserem, eu vou fazer o trabalho, eu preciso abrir porque vou deixar claro mais uma vez, todas as vezes que a gente abre aqui uma live, que a gente abre, que eu preciso gravar, tem pessoas que se importam com o número de pessoas que estão aqui, aquela coisa toda, mas na verdade eu abro isso aqui, a gente abre um campo e nós temos muita gente ouvindo tudo isso. Essas informações não são apenas para nós no plano físico, isso fica plasmado e a gente vai fazendo aí o arrebanhamento, né? A gente vai trazendo os seres, as almas que precisam chegar para essas informações, para esse trabalho em específico. Nós temos ainda muitos comandantes que até mesmo já quiseram despertar por outros trabalhos, mas não conseguiram, acabaram se perdendo. Justamente porque para manter a energia não é tão simples assim e tem gente presa no plano astral precisando desse trabalho, ok? Então esse trabalho das 3 da manhã vai ser muito massa, vai ser muito legal mesmo pra gente fortalecer mesmo as nossas convicções, as nossas experiências, né? De madrugada eu, por exemplo, tenho as melhores experiências, né? Então pro ano que vem a gente vai ter essa experiência aí, tá? Vai ser uma das coisas que a gente vai fazer de trabalho que eu vou deixar pro ano que vem. Só se mudar muito pra gente começar agora, né? O que mais? Pro ano que vem a gente vai ter um evento chamado Experiência Raceia, que é de elevação, vai ser muito bacana também. Estamos nos estruturando para também começar a partir do ano que vem, pelo menos uma vez por mês, ter a meditação nossa de quinta-feira presencial, talvez aqui em Vitória ou aqui em Vila Velha, também para quem quiser se preparar, se organizar. A gente vai fazer isso sempre às quintas-feiras, tá bom? Amanhã tem meditação, acredito que é nesse mesmo horário aqui, aqueles que puderem participar ao vivo, ok? Aqueles que não puderem, vai ficar gravado depois, vocês acompanhem lá, porque a energia fica plasmada do mesmo jeito, ok? O que mais que eu tenho para falar aqui que eu não falei ainda? Isso aqui já foi, isso aqui já foi. Eu acho que tá bom por hoje, gente. Tá bom por hoje. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, dizer que é uma alegria mesmo poder contar com vocês aqui e as pessoas que sentirem a conexão, que sentirem ressonância com esse trabalho, vem com a gente, né? Lembrando que é você por você mesmo, não tem, aqui não tem muito mimimi, não tem muita frescura, a gente vai trabalhando as ferramentas, as conexões, é aquilo que eu puder dar o suporte, aquilo que eu puder ajudar vocês, aquilo que eu puder trazer, né, por ressonância, que as equipes autorizarem, eu vou trazer, porque a nossa proposta ela é só a verticalização. Nós temos pouco tempo, talvez menos do que a gente imagina nessa linha temporal, para despertar a consciência, não para sair do planeta, não é isso.
tá? A gente tem pouco tempo. A ideia é despertar, e essa malha que está sendo construída de construção de um outro holograma, a gente sai disso, a gente fica aqui para ajudar nos trabalhos, tá bom? E se as equipes acharem que é melhor a gente desencarnar, eles tiram a gente daqui e a gente continua o trabalho no plano astral, não tem problema nenhum. Tá? Então seja bem-vindo a esse trabalho de harmonização quântica, venha fazer parte com a gente disso tudo. Se você acha que é para você esse trabalho, compartilha, indique para alguém, né, ciente de que as pessoas só virão se elas estiverem preparadas, elas só estarão com a gente, só permanecerão se elas estiverem preparadas, tá bom? Agradeço a todos vocês, fica aí o convite para a nossa meditação. E se inscreva aqui no nosso canal, entra lá no nosso grupo no Telegram, as informações eu estou sempre direcionando ali, aquilo que é mais importante para a gente, mais relevante aqui, tá bom? Agradeço a todos vocês que estiveram por aqui, que passaram por aqui, e a gente se vê amanhã na meditação. Vou fazer, o link tá aqui, vou fazer nada, o link tá aqui já na bio aqui para vocês, tá bom? Um beijo no coração, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Tchau, tchau.